O meu convidado, prestem atenção, Alan Bahia! Grande Alan Bahia, meu amigo Barra-Irmão, saudades de você, seja bem-vindo aos Donos da Bola Paraná, Alan. Obrigado, Hassan, boa tarde a todos, prazer é todo meu, saudade de você também, meu irmão. E saudade mais ainda daquele grito, né? O grito de guerra da torcida, Alan Bahia! Verdade, saudade imensa, pô, quando a torcida gritava meu nome, momento muito especial que a gente deixa marcado nas nossas memórias, né? E a tua relação com a torcida do Atlético até hoje é uma relação muito bonita. A torcida do Atlético reconhece o que o Alan Bahia fez com a camisa do Furacão. E a recíproca eu tenho certeza que é verdadeira, né, Alan? Verdade, a recíproca é verdadeira, a gente fica muito feliz pelo carinho que a torcida fez por a gente tem pela torcida. Foram muitos anos, né, que a gente dedicando a essa camisa, honrando com a raça, determinação, e isso é muito gratificante. Alan, você esteve aqui em Curitiba recentemente e daqui a pouquinho você vai contar o porquê da sua visita a Curitiba e a gente vai dar a sequência também para essa nossa resenha bacana. Tenho certeza que o torcedor do Atlético em casa está satisfeito e o torcedor do futebol paranaense que reconhece Alan Bahia foi um dos grandes volantes da história do futebol paranaense. Só um minutinho para dar mais um recado importante. Agora, retomando a resenha com o meu amigo Barra-Irmão Alan Bahia, né? O Alan, vai aparecer para quem está em casa imagens do evento do Atlético no último final de semana, onde você foi convidado, você esteve presente. A cápsula bicentenária, mais uma cápsula do tempo na história do Furacão. Como foi participar deste evento, Alan Bahia? É um evento muito bonito, Hassan. A gente fica feliz pelo convite. Agradecer ao presidente Mauro César Petralha pelo carinho de sempre, nosso torcedor que compareceu. Isso são momentos que ficam marcados na nossa vida, né, Hassan? Então a gente honrou essa camisa com unhas e dentes, com amor, com paixão. Então são momentos que vai ficar marcado na nossa vida. Alan, você foi o responsável por guardar ali a réplica da taça de campeão brasileiro. Nessa época você ainda estava na base, né? Você subiu em 2002, se eu não estiver enganado, né? Mas você quase levantou uma outra taça de campeão brasileiro em 2004, né, papai? Faltou pouco, hein? Verdade, verdade. A gente fica muito honrado por esse convite, né? Representar grandes jogadores que vestiram a camisa do Atlético, que conseguiram o título brasileiro. E isso a gente é gratificante. A gente, em 2004, infelizmente, a gente foi vice-campeão, mas a gente também tinha um elenco muito bom. Então, a gente fica feliz, né, pelo reconhecimento da torcida, do Atlético, do presidente. Então, foi um momento muito emocionante. O Alan Bahia foi campeão paranaense, foi vice-campeão brasileiro pelo Atlético em 2004, vice-campeão da Libertadores em 2005, fez história com a camisa do Furacão, é um dos jogadores que mais vestiram essa peita rubro-negra. Depois foi jogar no Japão, foi jogar no mundo árabe. Deu pra fazer o pé de meia, não deu não, Alan? Deu pra gente sustentar a família, né, Rafa? A gente saiu novo de casa com 13 anos, cheguei no Atlético Paranaense. Então, tudo que eu consegui hoje pelo futebol, agradeço ao Atlético Paranaense, principalmente ao presidente Mauro César Petralha, que abriu as portas, confiou no meu trabalho. E isso é importante, isso é gratificante. O único problema é que faz 20 e poucos anos que você não me pagou aquele almoço, né, cara? Tá até hoje me devendo almoço, com muito que eu sei. Eu espero que na próxima vez que você vier a Curitiba, você me convide para almoçar, né? Pelo menos isso. Com certeza, estou te devendo e a gente vai para pagar. Próxima vez que eu estiver aí, você é meu convidado, você é meu irmão. Grande Alan Bahia, obrigado pelo carinho, você também é meu irmão. Alan, vamos falar um pouquinho de uma das suas marcas na carreira, que foi a paradinha. Vamos com as imagens aí. O Alan Bahia era o verdadeiro terror dos goleiros. E teve um pentacampeão do mundo que esperneava quando o Alan Bahia ia bater pênalti contra o time dele. Eu tô falando do São Marcos, o goleiro Marcos do Palmeiras. Esse tinha 18 tipos de tremedeira quando você ia bater pênalti, hein, Alan? É verdade, Marcão, meu irmão. Mandar um abraço para ele aí. Infelizmente, o Marcão foi minha vítima 2 vezes, né, Hassan?
Então, quando eu ia para a bola, ele já sabia que era comemoração. Alan, você foi o responsável pelo fim da paradinha no futebol brasileiro, porque era uma grita geral, os goleiros não aceitavam, né? Foram inúmeras as ações junto à CBF, à comissão de arbitragem da CBF, e enfim conseguiram acabar com a paradinha. Queria sua opinião a respeito disso. Verdade, eu acho que ali era uma arma que a gente tem, né? A gente conseguiu fazer, a gente treinava muito, eu e Alex Mineiro lá no Atlético. E graças a Deus, na partida, a gente tinha confiança, tinha o apoio de todos, do torcedor, o apoio do nosso companheiro, que confiava bastante em mim. Então, graças a Deus, quando eu ia para a bola, já sabia que ia conseguir fazer o gol, porque eu estava preparado para aquele momento, né? E como a gente está vendo aí, né? Registro também de torcedores. Pênalti para o Atlético, Alan Bahia na bola, os torcedores já ficavam prontinhos ali para fazerem os seus registros. Já já o Alan Bahia retorna, segura aí, irmão, dá uma segurada que eu vou dar. Agora Alan Bahia de novo. Alan, você também gostava de marcar gols em clássicos, né, cara? Vamos aí com imagens do Alan Bahia marcando um gol no Coritiba em 2008 no Couto Pereira. Foi o segundo, se eu não estiver enganado, 2-0 para o Atlético. E o Atlético quebrou um tabu nesse jogo aí também, né, Alan? Verdade, Hassan. Foi um jogo muito emocionante. Eu estava no banco, entrei, estava vindo de lesão, né, de contusão, fiquei no banco, acabando de entrar no jogo, consegui fazer um gol importante pra gente. Agora, algo muito curioso, Alan, você nunca foi um jogador que o torcedor esperava que dentro da área pudesse resolver de cabeça, né? E você, ao contrário, tem inúmeros gols de cabeça na sua carreira. Conta pra quem tem casa, Verdade, é tempo essa. de bola, é posicionamento, explica pra quem tem casa. Verdade, Hassan. Apesar da minha altura, 1,71 m de altura, né? A gente foi feliz nesse fundamento, né? Desde de criança que eu vinha aprimorando o trabalho de cabeceio, na forca, com a bola e posicionamento também, né? Na base, graças a Deus, eu também fiz muitos gols de cabeça, mas no Atlético, aí a gente foi mais feliz. Foi muitos gols de cabeça que eu fiz realmente. Você veio do PSTC para o Atlético, né, Alan? Então você teve duas formações. Então, primeiro eu fui... Oi, pode falar. E primeiro eu fui pro Atlético, depois fui pro PSTC. Ah, sim. Aí E daí de lá voltou eu retornei pro Atlético. Isso. Ok, Isso, obrigado. isso. Obrigado pela força e pela correção. Então, primeiro Atlético, PSTC e voltou pro Atlético, certo? Então você teve duas formações diferentes na base, certo? Isso foi trabalhado, esse fundamento foi trabalhado para você se dar tão bem nessas bolas aéreas? Foi muito trabalhado. Quem mais ajudou? Eu tinha um treinador lá chamado Zequinha, lá no PSC, que o Roberto Fernandinho conhece muito bem, que era o cara que era um exímio trabalhador de fundamentos, de todos os aspectos, cabeceio, passe, chapa. Então ele exigia muito, a gente treinava muito todos os fundamentos, e o cabeceio era um deles. Zequinha, então, lá no PSTC. Isso. E aí no Atlético, se eu não estiver enganado, o professor Lio Evaristo. Com certeza, o professor Lio foi o que me deu a oportunidade novamente de retornar para o Atlético, um cara que eu tenho um carinho muito grande e respeito, considero como um pai, um cara que praticamente me criou aí também dentro do Atlético Paranaense, então é um profissional de alta qualidade, um ser humano fantástico, que eu tenho um respeito muito grande, muita gratidão ao professor Lio. Grande professor Lio Evaristo, um dos maiores reveladores de talentos da história do futebol paranaense e que revelou também no Atlético jogadores como o Dagoberto, o Alan Bahia, o Jadson, o Fernandinho e tantos outros. Um beijo no coração do professor Lio Evaristo. Alan, dá uma segurada aí, tá bom? Que já já a gente vai retomar a resenha com você, porque agora tomando a resenha com o meu amigo irmão Alan Bahia. Alan, conta pra quem tá em casa, qual é a sensação de toda vez que você participa de um evento do Atlético, você recebe homenagens, você recebe o carinho do torcedor atleticano, o reconhecimento por tudo o que você fez com a camisa do Atlético e o reconhecimento também por tudo o que você fez pelo clube, porque você também rendeu algum pro clube, né?
Verdade, Hassan. Fico muito feliz mesmo, de coração, pelo carinho que a torcida do Atlético tem por mim, pelo clube que tem o carinho por mim. Isso é gratificante, cara. Isso não tem preço. A gente, quando vestiu essa camisa, a gente vestiu com amor, com garra. Foram muitos anos, né? À toa que eu sou um dos caras que mais vestiram a camisa do Atlético. Então, a torcida, quando gritava meu nome, isso aí não tem preço. Isso não tem preço porque fica marcado nas nossas vidas, né? Eu cresci dentro do clube, né, Hassan? Exatamente isso. Eu, aliás, vi o Alan Bahia dando os seus primeiros passos no Furacão e quando você subiu com uma responsabilidade imensa. A pressão era muito grande, porque no ano anterior o Atlético tinha conquistado o título brasileiro, né, Alan? Verdade, a responsabilidade era muito grande. A gente já treinava junto com o profissional, eu já, Dagoberto já estava antes, Fernandinho ainda era criança ainda também. Quando subiu, a gente tinha uma responsabilidade muito grande, né, de honrar os jogadores para o campeão brasileiro 2001. Então, muito jogador bom. E a gente foi feliz, né? A gente sabia da nossa responsabilidade desde a base. A gente tinha um time muito forte na categoria de base. Então, foi mais fácil porque a gente subiu praticamente todo mundo junto. Então, a gente tinha um vínculo muito grande, né? Alan, a gente está acompanhando as imagens, né, de 2004, entre outras imagens também. Certa vez eu acompanhei uma entrevista do Jadson, lá em São Paulo, sobre os títulos perdidos na carreira, né? E o Jadson falou, olha, aquele título brasileiro de 2004, perdido com a camisa do Atlético Paranaense, me fez perder também muitas noites de sono. E até hoje eu não me conformo com a perda do título. Você também entrou nessa linha? Nessa mesma linha do Jadson e talvez de outros jogadores que participaram daquela campanha? Também, Hassan, também. A gente ficou muito triste pelo aquilo que a gente fez no campeonato todo. Acho que a gente era merecedor daquele título, porque a gente tinha um time muito forte, um time muito bom, muito bem treinado. E, infelizmente, o futebol tem esse detalhe. Tem esse detalhe, então ficou muito marcado pra gente, jogadores. Até hoje, quando a gente relembra, a gente vê os momentos que nós tá passando aí, cara, é muito difícil imaginar que a gente não foi campeão naquele ano, que a gente merecia tanto. O torcedor tem as mais diversas opiniões, os mais diversos pontos de vista, muita gente fala muita coisa. Pra você, vocês perderam o título no jogo de Erechim ou no jogo de São Januário? Eu acho que a gente perdeu no jogo de Erechim, porque a gente estava com um título na mão ali, com 3-0 de vantagem, e a gente cedeu o empate, ali começou a desandar, viu, Hassan? Então não foi São Januário, com tudo aquilo que aconteceu lá, vocês trancados no vestiário, a gente sabe bem, né, como funcionavam as coisas lá, não foi no jogo contra o Vasco, para você foi em Erechim. Eu faço essa pergunta porque depois do empate contra o Grêmio lá em Erechim, vocês ainda venceram o São Caetano no jogo seguinte por 5-2 na Arena. Verdade, mas ali contra o Vasco, essa foi uma coisa do futebol que naquela época lá acontecia. Eu acho que não influenciou muito. O que resolve é dentro de campo. Mas em Erechim a gente deixou a desejar uma segunda etapa que a gente fez, porque a gente com 3-0, pelo time que a gente tinha, a gente não tinha condições nenhuma de tomar um empate de 3-3. Então acho que ali abalou um pouco a nossa equipe, entendeu? Mistérios de Erechim, né, Alan Bahia? Mas vamos deixar baixo. Verdade. Eu quero agora rapidinho as imagens do acesso do Atlético, por gentileza, e saber do Alan Bahia como foi, como torcedor, acompanhar o Atlético na Série B deste ano e principalmente o último jogo, o jogo em casa contra o América Mineiro, o jogo do acesso, Alan. Verdade, foi um ano que foi um pouco turbulento para o Atlético, um ano muito difícil, mas graças a Deus no final, com o apoio do nosso torcedor, com o foco que teve os nossos atletas, conseguiram colocar o Atlético no seu devido lugar, que é a primeira divisão, de onde nunca deveria ter saído, né, Hassan? Pela grandeza do clube, pela aquilo que o clube é hoje. Então o Atlético é um time de primeira divisão. Você sofreu muito? Rapidinho, Alan. Muito, estava aqui de casa torcendo junto com meus familiares.
Foi muito emocionante, muito emocionante a gente ver a torcida, a festa que fez dentro do estádio, dentro da arena. Então isso ficou marcado nas nossas memórias. Alan, obrigado pela tua participação, irmão. Você é um amigo barra irmão que a vida me deu, que o futebol me deu. Que Deus te abençoe em todos os teus caminhos. Você é um dos maiores jogadores da história do Atlético e também do futebol paranaense. Obrigado, você vai participar mais vezes aqui dos Donos da Bola Paraná. Valeu? Obrigado, Ração. Eu que agradeço aí pelo convite. Abraço a todos aí. Tamo junto, Alan Bahia, aqui nos Donos da Bola Paraná.